Essa é a quarta aula da nossa playlist sobre o Sistema Financeiro Nacional aqui para o YouTube. Nessa aula a gente vai falar sobre o Conselho Nacional de Seguros Privados, sobre a SUSEP, Conselho Nacional de Previdência Complementar e Previc. Mas ó, mesmo com tudo isso, você já viu pelo tempo aí que nem é uma aula tão grande assim, né? Então vamos lá. O meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Nesse canal eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo. Aqui eu ajudo você que está estudando para uma das principais certificações do mercado financeiro. Ajudo você que está estudando para algum concurso, mas além disso, aqui nesse canal a gente faz muito estudo de casos sobre o mercado para que você possa aprender para valer. Então, se você é novo ou nova nesse canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo, tá bom? Ó, direto ao ponto, sem mais delongas, aqui está um desenho da estrutura do Sistema Financeiro Nacional que eu venho discutindo com você ao longo das últimas aulas dessa playlist. Eu já falei sobre o Conselho Monetário Nacional, deixa eu pegar uma caneta branca aqui, ó. Já falei sobre o Conselho Monetário Nacional, seu papel, suas principais atribuições. Já falei sobre o Banco Central e já falei sobre a CVM, tudo está disponível para você aqui no YouTube gratuitamente. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso você não tenha visto. E outra coisa que está disponível para você gratuitamente também, caso não tenha visto ainda, é a apresentação que eu utilizo nessa aula. Nessa e nas demais aulas da nossa playlist. Então, se você quiser acompanhar, anotar, o link para você baixar o PDF está aqui embaixo. O que a gente vai fazer nessa aula? A gente estava, né, trafegando aqui nessa parte. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, a gente vai separar. Primeiro, a gente vai falar desta perna aqui do sistema financeiro, tá? Deste pedaço aqui, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados e a SUSEP. E aí, na sequência, a gente já fala desta outra perna aqui, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar e a Previc, tá bom? Ponto importante. Se você já viu as aulas anteriores dessa playlist, vai ficar fácil você entender. Por quê? Lá na primeira aula, eu falei para você a diferença dos órgãos normativos para os órgãos supervisores. Então, a gente vai dar uma misturada aqui. A gente tem os normativos, que é o que está em vermelho lá em cima, e a gente tem o supervisor. Então, para te ajudar, olha só, lá em cima onde tem CNPC, CNPC é um órgão normativo. Previc está abaixo do CNPC hierarquicamente falando, ou seja, o CNPC traz diretrizes para a Previc e a mesma coisa a gente poderia dizer do CNSP e também da SUSEP, que você vai entender o papel de cada um deles, tá bom? Vamos falar do CNSP e da SUSEP? Tá aqui, deixei separadinho. O que é o CNSP? É o Conselho Nacional de Seguros Privados. É um órgão regulador brasileiro que define políticas e normas para o setor de seguros, previdência privada, e aqui tem um ponto importante. Essa previdência privada é a previdência complementar, a previdência privada aberta, tá? Capitalização em resseguro. Então vamos lá para que você possa entender. Você provavelmente já ouviu falar de seguro, né? Seguro de veículo, seguro residencial, seguro empresarial, seguro de vida, seguro de celular, por que não? Todas as diretrizes para o mercado de seguros aqui no Brasil, ela é trazida para a gente pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. E se você viu a primeira aula dessa playlist, você sabe que o vermelhinho, que é um órgão normativo, ele nada mais é do que um órgão colegiado. Tiago, o que é órgão colegiado? Me explica. Claro que eu te explico. Um órgão colegiado é uma reunião de algumas pessoas que se reúnem para deliberar sobre aquele assunto. Ou seja, não existe uma instalação física onde a galera tá lá trabalhando. Não, olha, eles se reúnem, então vai ter lá o próprio presidente da SUSEP, tem lá alguém que representa o Ministério da Fazenda e assim sucessivamente. Então eles se reúnem, trazem diretrizes, aí o que acontece é que após as diretrizes, aí sim nós temos o órgão supervisor, a SUSEP. SUSEP é uma autarquia, tem gente trabalhando na SUSEP, tem concurso para você trabalhar na SUSEP, tá bom? E olha só, qual que é o papel da SUSEP? Ó? É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, cujo objetivo é o controle e a fiscalização dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro. Então, olha só, falávamos sobre o mercado de seguros.
O que é essa previdência complementar aberta que eu dei um destaque para você há pouco? Que, aliás, que no parágrafo anterior, aqui em cima, ó, acho que você ainda consegue ler, está escrito previdência privada. Olha só, no mercado de previdência complementar, nós temos dois tipos. Nós temos a previdência complementar aberta e nós temos a previdência complementar fechada. Já vou te explicar a diferença porque vai ser crucial para você entender essa aula. A previdência complementar aberta é aquele plano de previdência que qualquer pessoa pode contratar caso queira e tenha, obviamente, disponibilidade para isso. São os famosos VGBLs e PGBLs. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Aliás, se não ouviu e se você está estudando para uma certificação, saiba, você vai precisar entender esses produtos. A gente tem playlist aqui no canal e no nosso curso completo a gente aprofunda isso para você também. Mas previdência aberta, VGBLs e PGBLs. Só que existe uma previdência complementar fechada que são chamados fundos de pensão, que são planos que são destinados a um grupo específico de pessoas. Explico. Se você trabalha numa grande empresa, num banco, numa seguradora, é certeza, tá, que o teu banco, que a tua seguradora tem lá um plano de previdência para os funcionários do banco, para os funcionários da seguradora. Então, esses são alguns exemplos. Se você é funcionário da Petrobras, existe lá um fundo de pensão da Petrobras, funcionário dos Correios, e assim sucessivamente. Então, grandes empresas, elas têm normalmente fundos de pensão, que é uma previdência complementar destinada aos seus colaboradores. Tá bom? Então, essa aqui é a diferença. A SUSEP e o Conselho Nacional de Seguros Privados tá olhando para esse mercado de previdência aberta. Tá bom? Já a Previc, que a gente vai falar ainda nessa aula, olha para o mercado de previdência fechada. Tudo bem? Entendeu a diferença? Vamos seguir aqui. Olha só. Vamos falar das atribuições da SUSEP. O que ela vai fazer? Ó? Fiscalizar a constituição, a organização, o funcionamento e a operação das sociedades seguradoras de capitalização, entidades de previdência complementar aberta e resseguradoras. Então, você já sabe o que é o seguro, o que é a previdência, o que é capitalização, você já sabe? Não, são aqueles títulos de capitalização que os bancos vendem. Aliás, tem até aqueles planos de capitalização, tipo uma telecena da vida, às vezes tem uns que são regionais, aquilo também é título de capitalização, cuja SUSEP fiscaliza. E resseguradoras ou resseguros é quando uma própria seguradora, dado o risco da sua operação, contrata uma outra seguradora que vai fazer um resseguro do seu próprio seguro. Então, tudo isso está sob o guarda-chuva da SUSEP. Tá bom? O que mais que ela vai fazer? Olha só, ela vai zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados. O que são os mercados supervisionados? Ora, é o mercado que a SUSEP supervisiona, então ela vai zelar pela defesa dos interesses dos consumidores. Você está aqui estudando para uma certificação, para um concurso, seja lá o que for, mas o fato é que você também é um consumidor de seguros, não é mesmo? Será que a seguradora que você contratou eventualmente teria grana para pagar a indenização em caso do sinistro? A SUSEP está fiscalizando isso, tá bom? E ela vai proteger a captação de poupança popular realizada por meio de operações de seguro, previdência, complementar aberta, decapitalização e resseguros. Olha só, se você viu a aula da CVM, que é a última dessa playlist, naquela aula eu falei sobre a importância de termos um mercado de capitais que tenha segurança, porque assim a gente consegue atrair mais capital, foi o que eu expliquei lá. Agora, vamos pensar da mesma forma com o mercado de seguros. Por que é importante um mercado de seguros regulado, forte? Porque, veja bem, eventualmente você, alguém da sua família, seu cliente, seja lá quem for, imagina que você conquistou um patrimônio e aí, pensando nesse seu patrimônio, você contratou um seguro para proteger esse patrimônio. Olha só o que está escrito aqui, ó. Proteger a captação de poupança popular, ou seja, ao conquistar o seu patrimônio, você fez uma poupança, então você vai proteger isso via seguro, então ela quer que
o seu patrimônio esteja protegido. Isso, eu dei o exemplo de seguro, mas eventualmente poderia ser previdência. Pensa na hipótese de você contratar uma previdência complementar e ir colocando dinheiro e lá na hora de se aposentar ela não ter o dinheiro para te pagar. Por isso que a SUSEP faz essa fiscalização. Então, se você entende a importância do papel da SUSEP, não só para a tua prova, mas na economia como um todo, fica mais fácil você entender isso para o seu dia a dia, tá bom? O que mais que a SUSEP vai fazer? Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, zelando pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado. Ou seja, ela vai zelar, ela vai cuidar, ela vai fiscalizar da saúde, vai fiscalizar a saúde financeira das seguradoras. Porque as seguradoras estão lá para proteger o patrimônio da sociedade, as pessoas que contratam. As seguradoras estão lá para eventualmente oferecer um plano de previdência para você e aí garantir que você vai ter uma aposentadoria complementar. SUSEP está olhando para isso. Ela vai disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, dessas que eu acabei de citar, em especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas. Quanta coisa técnica aqui, né? Mas ó, eu vou te explicar isso aqui de um jeito bem simples. Vamos ler de novo. Ela vai disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas. Pensa aqui comigo. Quando você contrata um plano de previdência, você, o seu cliente, seja lá quem for, ou eu mesmo, a gente coloca o nosso dinheiro lá no plano de previdência. E aí o plano de previdência pega a nossa grana e vai a mercado para investir esse dinheiro para rentabilizar e eventualmente a gente poder resgatar depois ou transformar em renda a depender do produto. Quando a gente diz que a SUSEP vai disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, a gente está dizendo assim, a SUSEP vai dizer para essas entidades como é que ela pode investir essa nossa grana. Ela vai trazer as diretrizes. Você não vai pegar o dinheiro do cliente e colocar no jogo do tigrinho, viu, SUSEP? Não pode. Em especial, os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas. O que é isso? Quando você contrata um plano de previdência complementar e você eventualmente converte ele numa renda vitalícia, por exemplo, o que acontece aqui? O que acontece é que a seguradora assume o compromisso de pagar para você uma renda mensal por um período X lá, vitalícia até o seu último dia de vida, né? Aonde ela está colocando o dinheiro? Será que o dinheiro que ela está investindo para ter essa provisão para me pagar está seguro? Sim ou não? Eu não sei. Eu sei que o papel da SUSEP é fiscalizar isso como você está vendo aqui, ó, em especial os efetuados em bens garantidores de previsões técnicas. Então ela está pegando nosso dinheiro e investindo para garantir essa provisão. E ela vai cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Nacional de Seguros Privados que nós vimos nessa aula. Eu não disse para você que o Conselho Nacional de Seguros Privados é um órgão colegiado que traz as diretrizes para o mercado de seguros? Pois é. O Conselho Nacional, ele não vai fazer nada, ele só vai mandar. Fala aí, SUSEP, vai lá e faz isso. SUSEP, fiscaliza aí para ver se as seguradoras estão fazendo do jeito que eu, Conselho, determinei. Esse que é o jogo. Tá bom? Então esse é um papel fundamental da SUSEP para o mercado de seguros. Se você entendeu a SUSEP e o Conselho Nacional de Seguros Privados, meu amigo, minha amiga, vai ficar muito fácil a gente voltar para cá e a gente falar sobre o Conselho Nacional de Previdência Complementar e também sobre a Previc. Ó, o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, é um órgão de deliberação colegiada, igual o CNSP, igual o Conselho Monetário Nacional, tá bom? Só que, ó, ele estabelece diretrizes e normas para a gestão das entidades de previdência complementar no Brasil, visando a proteção dos interesses dos participantes destes fundos. Do que a gente está falando aqui? Nós estamos falando das previdências fechadas. Lembra que eu expliquei para você nessa aula que eu disse que há basicamente dois tipos de previdência, a aberta e a fechada, que a aberta é PGBL e VGBL que está sob jurisdição da SUSEP
E os fundos de pensão, aqueles que são destinados a funcionários de uma empresa ou associados de alguma associação que tenha contratado ou representantes ou um órgão representante de profissionais de classe. Então, por exemplo, a OAB poderia contratar um fundo de pensão para que os advogados pudessem entrar nesse plano. Então, tudo isso é possível. E isso é chamado de previdência fechada. E, popularmente, nós chamamos isso de fundos de pensão, porque são produtos que visam trazer essa previdência complementar. E aí, esses planos, os fechados, eles não estão sob supervisão da SUSEP, eles estão aqui, nesse jogo. Então, o Conselho Nacional de Previdência Complementar traz as diretrizes para os órgãos, para as previdências fechadas, e aí, como você pode deduzir, olha só, a Previc, o que ela vai fazer? Olha só, a Previc é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. É uma autarquia federal responsável pela fiscalização e supervisão das entidades de previdência complementar, garantindo a segurança dos benefícios previdenciários e complementares no país. E aqui, claro, mais uma vez, estamos falando da fechada. E aí, não tem todas as atribuições que nós vimos da SUSEP? Eu poderia ficar aqui repetindo as atribuições da Previc, mas eu não preciso. É só a gente mudar o personagem. Enquanto a SUSEP está olhando para o mercado de previdência aberta, seguros, capitalização e resseguros, a Previc está olhando só para o mercado de previdência fechada, só para os fundos de pensão. É isso, tá bom? Então, eu volto para cá e a gente vem para o último slide desta apresentação, que, repito, olha só. Essa é a 4ª aula da nossa playlist aqui para o YouTube sobre o Sistema Financeiro Nacional e a gente já passou sobre tudo isso aqui, ó. Se você eventualmente não viu as aulas passadas, mais uma vez estou deixando o card aí em cima e quero lembrar que se você está estudando para uma certificação para o mercado financeiro, se você gostou dessa aula, você certamente vai gostar de estudar comigo, com o meu curso completo na nossa plataforma de estudos. Se você quiser conhecer a plataforma da T2 com 0 compromisso, basta clicar aqui embaixo, não tem que investir nenhum real, você vai se cadastrar, você vai entrar na plataforma, vai conhecer os cursos e aí, se fizer sentido para você, vai ser um prazer acompanhar você com o nosso curso completo. Lembrando que no nosso curso completo a gente tem as videoaulas, tem a apostila atualizada, tem mais de 3.000 perguntas no nosso banco de questões, onde todas são comentadas individualmente, uma por uma. Tem o nosso suporte incrível, então você vai adorar estudar com a nossa plataforma. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, fica aqui o convite. Fechado? Clica aí para se cadastrar no Trial da T2, experimentar o nosso material e confere a sua inscrição. Eu vejo você no próximo vídeo desse canal, no próximo vídeo da playlist e também te vejo lá dentro da nossa plataforma. Um abraço. Tchau, tchau.